Muito bem, então, gente. Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, inclusive até disse para a Fernanda para não fazermos o hino, porque eu quero mostrar para vocês mês de missões e quartas-feiras um pouco mais tranquilo que os outros cultos de domingo. Então eu quero mostrar dois vídeos para vocês que são pertinentes à questão de missões, tá? Mas antes eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês para o Salmo de número 96. Salmo de número 96, versículos de 1 a 3. Salmo 96, versículos de 1 a 3. Vou ficar aqui de lado para não atrapalhar a visão de vocês ali da tela. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Vamos orar? Amado Senhor, nós queremos render graças pelo dia que nos deu e pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para podermos nos aplicar em não só ouvir a Tua palavra, mas também abrir os nossos corações, permitir que o Espírito Santo possa fazer morada em nós, possa fazer com que a Tua palavra, ó Deus, faça diferença em nossos corações. Nós estamos num mês tão importante que é o mês de missões, então comece, Senhor Deus, através dos irmãos aqui presentes e posteriormente aqueles que assistirem pela internet, que o Senhor faça a obra que mostre através daquilo que falaremos hoje e também dos vídeos que mostrarei, como nós somos beneficiados por estarmos num país onde nós podemos fazer missões e também como nós somos privilegiados por podermos apoiar causas missionárias. Eu agradeço ao Senhor e te peço em nome de Jesus. Amém. Então, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês o seguinte: existe uma frase que é meio batida, principalmente em igrejas mais antigas, que diz que missões está no coração de Deus. Então, a igreja existe por causa de missões e não o contrário. Não são missões que existem por causa da igreja. Então, desde o início, aprove ao Senhor enviar o seu Filho como missionário. Jesus veio a esse mundo para poder falar sobre a salvação. Inclusive, o Salmo 96, ele diz exatamente sobre isso. Ele vai dizer: proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então, aquilo que já falei para os irmãos, qual a mensagem que nós vamos levar? Nós vamos levar a mensagem transformadora do Evangelho. Eu quero então mostrar para vocês dois vídeos, ambos de 4 minutos e pouquinho. O primeiro vai falar sobre as igrejas perseguidas, ou pelo menos os lugares de maior perseguição aos cristãos no mundo. É um quadro atualizado de 2023, então os dados são atuais. E posteriormente, eu quero mostrar para vocês uma senhora que faz missões na China. Então, eu acho interessante vocês terem uma visão daquilo que é missões em outros lugares, tá bom? Perseguição aumenta após 10 anos de Extremistas fazem ataques em série na Talibã África. proíbe mulheres nas Cuba manda universidades. fechar igreja com 30 anos de cristão história. morre em prisão domiciliar. Terroristas matam cerca de 40 cristãos e exigem resgate por cadáver na Nigéria. O total de cristãos perseguidos chegou a um número alarmante. Hoje, já são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Irmãos e irmãs enfrentando opressão, violência, ataques, prisões e muitas vezes até morte por causa da fé em Jesus. A falta de liberdade das comunidades cristãs no mundo é representada na Lista Mundial da Perseguição, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Desde 1993, a LMP é a única ferramenta que monitora e analisa a perseguição de forma sistemática e completa. A pesquisa da Portas Abertas leva em consideração os diversos meios que são usados para inibir, discriminar e pressionar os nossos irmãos. Sejam eles estruturas religiosas, políticas, familiares
ou redes criminosas que têm como objetivo abalar a igreja em uma tentativa de eliminar o cristianismo de sua história. Em 2023, a Coreia do Norte volta à primeira posição. É o país mais fechado ao evangelho em todo o mundo. A maior fonte de perseguição é o Estado e suas ideologias rígidas e absolutas, não dando espaço a nenhuma crença diferente. Com a aplicação de novas leis, o número de detenções de cristãos voltou a aumentar e igrejas domésticas foram encerradas. Todos os cristãos norte-coreanos sobrevivem em constante perigo e precisam viver a fé em segredo. A violência contra os cristãos aumentou nos países da África subsaariana, presentes na lista. Somália, Eritreia, Nigéria e agora Sudão fazem parte dos 10 primeiros países no ranking 2023. O aumento do extremismo islâmico tem encontrado terreno fértil na região. Ali, os cristãos são alvos de grupos extremistas como Boko Haram, Al-Shabaab e outros que destroem igrejas e aldeias. O Afeganistão, que virou alvo da imprensa internacional, ocupa a 9ª posição. Após a turbulenta tomada do governo pelo Talibã, o país virou uma prisão onde os direitos humanos não são respeitados. Os poucos cristãos do país fugiram ou vivem de maneira clandestina, totalmente escondidos. Muitos estão em campos de refugiados e enfrentam fome e medo diariamente. As mulheres e crianças são as mais vulneráveis. Mais perto de casa, além de Colômbia, Cuba e México, mais um país da América Latina entra no ranking. A Nicarágua. Represálias políticas contra a igreja, fechamento de estabelecimentos, monitoramento, difamação e prisão de líderes cristãos têm sido muito comuns. O principal objetivo é intimidar os cristãos para silenciá-los. A nação tem sentido o reflexo da repressão do atual governo. É importante destacar que a perseguição também aumentou nos outros países da região. Os desafios da igreja são muitos e continuam crescendo. A hostilidade contra ela não é linear e está em constante mudança. Contudo, uma coisa permanece: o poder que existe na unidade e no amor do corpo de Cristo. Esse é o elo perfeito que nos une e nos move para enfrentar o que vier. Sua oração e o seu apoio fortalecem os cristãos perseguidos para brilharem à luz de Cristo nos lugares mais escuros. Combata a perseguição extrema com amor extremo. Una-se hoje à Igreja Perseguida. www.portasabertas.org.br/lista mundial. O próximo vídeo é esse aqui, mas antes de passar, novamente eu digo para vocês que muitas vezes nós não temos ideia das situações que as pessoas passam simplesmente por crerem em Cristo. Existem países, assim como foi mostrado, que o simples fato de portar uma Bíblia já faz a pessoa ser presa. Então, todas essas coisas que passaram aqui faz parte do campo missionário, porque Deus tem enviado milhares de pessoas para esses lugares. Então, quando nós falamos de missões, nós não estamos falando somente dos nossos missionários, mas nós estamos falando do campo missionário no geral. A grande situação, meus irmãos, é que muitas vezes nós pensamos nos países de lá da África, ou até mesmo alguns do Oriente Médio, mas os próprios países da América Latina, o México, que é um dos países grandes que nós temos na América Latina, também é um dos países que mais perseguem cristãos. Então, dentro dessa premissa, nós precisamos compreender a importância que é nós fazermos missões, apoiarmos o campo missionário. Infelizmente, nós não temos nenhum missionário nesses campos, mas nós podemos orar por isso. Nós podemos apoiá-los através das nossas orações. Aqui vai ser um relato que eu achei interessante e eu quero passar para vocês, mas é uma pessoa que está narrando a situação.
os riscos de amar como Jesus amou. Então, mais um vídeo rápido e aí a gente vai para a palavra de Deus aqui. A espiã é a de quem eu mais tenho saudades. O comportamento dela quando chegou era suspeito. Eu acredito que ela foi enviada para monitorar o nosso estudo bíblico secreto e avisar as autoridades. Outros colaboradores como eu foram capturados e presos. Mas para compartilhar o Evangelho, esse é um risco que eu estou disposta a correr. As mulheres que vêm me ouvir enfrentam riscos bem maiores. Eu visito mulheres que escaparam da Coreia do Norte e agora são refugiadas ilegais na China. A maioria delas são vítimas de tráfico humano, vendidas para homens chineses para serem esposas ou prostitutas. Se capturadas, as refugiadas são tiradas de sua família, enviadas de volta para a Coreia do Norte e levadas para campos de trabalho forçado, ou até mesmo executadas. Para chegar até elas, eu faço uma longa viagem. Tenho que evitar a polícia, evitar câmeras de segurança e qualquer lugar com verificação de identidade. Viajo com motoristas ilegais. E toda vez preciso encontrar uma nova forma de chegar até elas. Nunca o mesmo motorista, nunca o mesmo caminho. Mas não estou sozinha. Deus está comigo. Ele prepara um caminho para mim. Essas mulheres têm uma vida difícil e são frequentemente abusadas e negligenciadas. Elas nem sempre estão prontas para ouvir a verdade. Elas não entendem. Quem poderia amá-las como Jesus? Durante nossas reuniões de louvor, ao longo do tempo, elas vão do deboche do Evangelho à transformação através dele. Mas às vezes eu me preocupo se já não é tarde demais. E se elas foram encontradas, talvez por um espião, e enviadas de volta à Coreia do Norte, para enfrentar o horror que nem podemos imaginar? Elas arriscam a vida para ouvir o Evangelho. A oração é essencial para o que fazemos. O apoio do corpo de Cristo em todo o mundo nos mantém servindo. O amor de Deus nos constrange a amar, a servir independentemente do perigo. E estar com elas é minha maior alegria. Todas são preciosas, filhas de Deus. Eu faria essa viagem todas as vezes, mesmo que apenas por uma, até mesmo pela espiã. Eu frequentemente sonho com a espiã. Por que ela não nos entregou? Ela era realmente uma espiã? Ela ouviu a voz de Deus? Às vezes, ela chorava com a gente, orava com a gente. Outras, ela só observava. Eu me pergunto, como ela encontra Deus hoje em dia? Meus irmãos, aqui não é uma novela, não é um filme, não é uma série da Netflix. Aquilo que vocês assistiram é a realidade. Por vezes, muitos de nós temos dificuldade de falar de Cristo para o vizinho. E aqui uma pessoa que estava sendo vigiada de perto pelo fato de mesmo morar num país diferente, existem espiões ou espiões que vigiam os norte-coreanos. Então, vocês viram o relato dela que mesmo colocando sua vida em risco, a sua maior alegria
era poder falar de Cristo para as pessoas. Então, eu quero falar com vocês hoje à noite, brevemente, sobre alguns desafios missionários. Vamos lá para Mateus capítulo 28, já é de conhecimento dos irmãos, eu vou pedir a ajuda de vocês para a leitura. Todos sabemos, meus irmãos, que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nem todos serão salvos. Existem pessoas que mesmo tendo a oportunidade de conhecer Jesus, elas o negam. Mas a palavra de Deus vai dizer, e vocês não precisam abrir, em 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 4 a 6, que é a vontade de Deus que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, não existe um outro caminho para Deus. Existe apenas um mediador. Jesus disse que ele é o único caminho. Então, meus queridos irmãos, o Senhor, quando entregou a sua vida voluntariamente para salvar a humanidade pecadora, é como podemos entender de uma maneira simples que a salvação ela é para todos os homens, mas ela só é eficaz na vida daquele que crê. Então todos os homens podem ser salvos se crerem em Cristo, mas nem todos crerão. Eu quero dizer para vocês que o alvo da obra missionária, alguém leia capítulo 28, versículo 19 e 20, por favor. Mateus 28, 19 e 20. Então, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, qual que é o alvo da obra missionária? Fazer discípulos de todas as nações. Novamente, eu relembro a vocês, e por este motivo eu trouxe a televisão para vocês poderem ver o vídeo, que quando se fala de todas as nações, inclusive os países fechados para o Evangelho, como é o caso da China, existem pessoas que não têm a sua vida por importante porque elas entendem que o maior alvo da obra missionária é fazer discípulos de todas as nações. Então o Senhor, Ele nos comissionou. E novamente eu trago para a nossa realidade, como muitos de nós temos dificuldade de às vezes falar de Cristo para uma pessoa, para entregar um simples folheto. Então, meus irmãos, é importante nós entendermos que na grandiosidade do mundo, pessoas não estão colocando a sua vida como importantes, porque elas entendem que o alvo principal é fazer discípulos de todas as nações. Agora vão para Marcos 16,15. Qual que é a extensão da obra missionária? Marcos 16,15, outra pessoa leia para nós, por favor. Já vimos que o alvo da obra missionária é fazer discípulos de todas as nações. Agora, qual a extensão da obra missionária? Vocês vão lá para Marcos 16,15 e eu vou para João capítulo 4, versículo 35. Alguém pode ler para nós Marcos 16,15? Então, meus irmãos, qual que é a extensão da obra missionária? Todo o Jesus disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. João, ele vai falar no capítulo 4, versículo 35, Jesus está dizendo: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Vocês já pararam para pensar que a esperança das pessoas que convivem conosco, elas se limitam a essa vida? Alguns dos amigos, familiares, colegas de trabalho, a esperança deles se limita a essa vida. É por isso que muitos deles correm atrás de bens materiais, correm atrás dos prazeres desse mundo. Por quê? Porque a única coisa que os olhos deles veem é aquilo que esse mundo pode proporcionar. Como cristãos, nós entendemos que existe um mundo por vir. E não só esse entendimento, como sabemos que nós iremos gozar desse mundo por vir. Só que o cristianismo não é algo egoísta. É uma mensagem que deve ser compartilhada. Nós não podemos ficar confortáveis em saber que as pessoas que nós amamos, elas não desfrutarão das bênçãos que nós temos. Meu amigo pastor Ordir estava me dizendo
que, na verdade, pastor Odir não, meu amigo pastor, o irmão Sérgio estava me dizendo que ao conversar com um rapaz sobre o evangelho, o rapaz cria em uma outra situação, ele não era cristão, mas o rapaz tentando pegar o irmão Sérgio disse o seguinte: mas a sua mãe, que não frequentou a mesma igreja que você, que era católica, ela está no inferno hoje? A resposta dele eu creio que é muito sábia, que não depende de nós julgarmos a fé das pessoas, mas que um dia ela ouviu da palavra de Deus. Então, não somos nós que salvamos pessoas, nós somos portadores da mensagem. Então entendam, meus irmãos, como portadores da mensagem, é o nosso dever anunciar a todas as pessoas. Se elas serão salvas ou não, não está no nosso poder. Ezequiel capítulo 33 vai falar sobre isso. Qual que era a função do atalaia? Se ele estava num lugar alto, ele tinha uma trombeta, e se ele visse o exército inimigo se aproximando, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que soar a trombeta para que todas as pessoas ficassem apercebidas e o exército da nação dele pudesse se preparar. Só que o texto está dizendo o seguinte, que se o atalaia não avisasse, a responsabilidade da morte de todas aquelas pessoas estaria sobre ele. Então nós somos portadores de uma mensagem. Se nós não anunciarmos, se nós guardarmos para nós, seremos responsáveis pelas pessoas que morrem ao nosso redor, sem Cristo, porque nós poderíamos auxiliar para que elas ouvissem a mensagem. Agora, se nós pregamos e as pessoas não ouvem, sobre nós não está mais essa responsabilidade, mas temos que continuar pregando. Então, o alvo da obra missionária é? Qual que é o alvo? Fazer? Qual que é a extensão da obra missionária? Todo o mundo. Agora, qual que é a mensagem da obra missionária? Vamos lá. Lucas capítulo 24, versículo 46 e 47. A mensagem, qual que é a mensagem? O que nós devemos proclamar? Eu sugiro com veemência que todos vocês anotem essa passagem, se possível, nem que seja no seu WhatsApp, para você colocar depois, anotar na sua Bíblia, porque esta, meus irmãos, é uma mensagem que deve ser anunciada para todas as pessoas. Lucas, capítulo 24, 46 e 47. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. O que significa remissão? Significa perdão. Então, a mensagem que nós devemos dizer para as pessoas é que estava predito na palavra de Deus que um dia Jesus viria a esse mundo, ele daria sua vida para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Então, vamos novamente recapitular. O alvo da obra missionária, fazer discípulos. A extensão da obra missionária, todo o mundo. E a mensagem da obra missionária: Cristo derramou seu sangue precioso para salvar os pecadores. Em quarto lugar, meus irmãos, qual que é o método da obra missionária? João 20, 21, está escrito lá. Pode olhar ali, no quadro ali, meus irmãos, olha ali, olha lá. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. É o versículo que é tema de missões, não só na nossa igreja, mas no geral. Então, o método da obra missionária foi o seguinte: da mesma forma que Jesus foi enviado pelo Pai, nós fomos enviados por Cristo. É por isso, meus irmãos, que recentemente eu preguei a vocês sobre a igreja em Jerusalém, sobre os primeiros cristãos. Entendamos, existem pessoas e ministérios que precisam ser reconhecidos para determinados ministérios. Por exemplo, eu não cheguei aqui há 15 anos atrás, conversei com os irmãos, paguei um churrasco para todo mundo e eles falaram: beleza, agora o senhor é o pastor da igreja. Não. Para ser pastor, segundo Atos capítulo 20, versículo 28,
O Espírito Santo é quem dirige às igrejas os pastores. Então aprove a Deus, há 15 anos atrás, trazer eu e minha esposa para esse local, para que nós pudéssemos servir ao Senhor. Só que você talvez não foi comissionado como missionário. Não houve uma igreja que disse o seguinte: olha, nós vamos enviar o Acelon, né? A igreja lá do Acre não chegou assim, falou: o Acelon e a Maísa estão sendo comissionados para pregar o evangelho no Rio Grande do Sul. Não. Eles vieram porque Deus os dirigiu pelas questões particulares e profissionais, só que sobre eles estava a responsabilidade de anunciar o evangelho. Então, meus irmãos, da mesma forma que Jesus foi enviado pelo Pai, nós também fomos enviados. Você não precisa ter a alcunha de missionário, como por exemplo o pastor Roger tinha, porque ele saiu lá dos Estados Unidos e veio ao Brasil. Você não precisa ter a alcunha de pastor como eu tenho, porque o pastorado é um dom dado por Deus. Então existem pastores porque Deus dá o dom para homens pastorearem a igreja. Então, vamos recapitular. Qual o alvo da obra missionária? Fazer discípulos. A extensão da obra missionária, todo o mundo. A mensagem da obra missionária: Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. E qual é o método da obra missionária? Assim como o Pai enviou Cristo, nós fomos por Ele enviados. Em quinto lugar, meus irmãos, são 5, tá? Então não precisa se preocupar. O poder da obra missionária. Atos 1:8. Vamos lá. Qual que é o poder que foi dado a nós para cumprirmos a obra missionária? Atos 1:8. Vamos lá, um dos versículos que também deveria ser decorado por todos nós. Atos 1:8. Pode ler, por favor. Mas recebereis poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, meus irmãos, o poder da obra missionária não vem da sabedoria do homem. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios 3 que Deus usou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, os homens, quando foram usados por Deus em Atos 2, eram pessoas indoutas, não eram doutores. Eram homens pescadores, eram homens que trabalhavam em profissões que não eram de destaque. Mas eles foram portadores da mensagem transformadora do Evangelho. Por quê? Porque eles não falaram aquilo que eles sabiam. Eles falavam aquilo que o Espírito Santo deu-lhes o poder de falar. Então o poder da obra missionária está no Espírito Santo. Por que muitos de nós não conseguimos usar esse poder? Porque muitos de nós estamos preocupados mais com as nossas vidas, com as nossas coisas, do que propriamente com as coisas de Deus. Quanto mais nós estamos preocupados e quanto mais nós estamos inseridos nas coisas de Deus, mais os nossos olhos enxergam a necessidade que as pessoas têm de Cristo. Uma vez um pastor disse o seguinte: porque existem pessoas que conseguem falar de Cristo e parece que cada vez chegam mais pessoas para falar de Cristo para ela, e para muitos cristãos quase ninguém aparece para falar de Cristo. Porque a pessoa, quando ela tem o dom natural ou quando ela se envolve em falar de Cristo, o Senhor lhe dá a oportunidade de pregar o Evangelho. Aqueles que muitas vezes não se interessam ou não querem, eles realmente não vão ter oportunidade, exatamente para que possam ou não atrapalhem a mensagem do Evangelho. Mas isso não deve fazer de nós preguiçosos, pelo contrário, deve fazer com que nós possamos nos aproximar mais do Senhor. Então, meus irmãos, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nossa dependência deve ser dele. Jesus, quando disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ele colocou sobre nós a responsabilidade de falar. Ele não disse: ide por todo mundo e convertei pessoas. Ele não disse isso. A responsabilidade de todos nós é falar.
a responsabilidade do Espírito Santo é convencer, é salvar ao homem pecador. Todos aqueles que entregam o seu coração a Jesus. Então, meus irmãos, vamos recapitular novamente, só para a gente encerrar essa noite. Se tudo aquilo que eu falei você esqueceu, lembra dessas 5 lições importantes. Quais são os desafios que nós entendemos da obra missionária? Primeiramente, qual que é o alvo da obra missionária? Fazer discípulos de todas as nações. Qual que é a extensão da obra missionária? Todo o mundo. Não é o nosso bairro só, não é o nosso estado, é todo mundo, aonde quer que nós estejamos. Qual que é a mensagem da obra missionária? Cristo veio a esse mundo para salvar o homem pecador. Qual que é o método da obra missionária? Assim como Cristo foi enviado por Deus, nós fomos enviados por Cristo. E finalmente, o poder da obra missionária vem do Espírito Santo, para que nós possamos falar às pessoas. Meus irmãos, 2 vídeos que eu lhes passei, mas que ilustram bem como muitas vezes o mundo que nós vivemos, a nossa realidade, é totalmente diferente de muitos irmãos em Cristo que nós temos. Talvez você não vai sair daqui de Porto Alegre e ir lá à China para orar por aquelas pessoas, ou para você pregar para aquelas pessoas, mas nós podemos orar. Nós podemos orar para que o Senhor possa fortalecer aqueles que estão em dificuldade. Eu creio que para a nossa realidade, os pastores e missionários que têm mais dificuldade são aqueles que estão na região norte. Porque hoje, se nós quisermos ir lá para o interior do estado, do Rio Grande do Sul, pega-se carro, pega-se avião, pega-se ônibus e vai. Tem muitas cidades que o único meio para chegar é de barco. E não é meia hora, às vezes são 3, 4, 5 dias de barco. Pastor Marcílio estava dizendo para mim, pedindo oração para que pudesse subir o rio. Eles precisam muitas vezes de 1.000 litros de gasolina. A gasolina aqui eu vi que deu uma baixada, está 5,19. Lá eles pagam entre 6 e 7 reais. Faz as contas. 7 vezes 1.000 dá quanto? Dá 7.000. 7.000 reais para pregar o Evangelho. É por isso, meus irmãos, que as ofertas que nós damos para missões, ela é tão importante. Eu disse no domingo, muitos crentes gastam muito mais dinheiro com refrigerante do que com a obra missionária. E o que é mais importante, meus irmãos? Se nós não estamos lá, nós podemos auxiliá-los. É por isso que eu reitero que este compromisso da promessa de fé para missões não é só um compromisso financeiro, é um compromisso de ação, é um compromisso de oração, é um compromisso de doação. Então é um tripé que vai sustentar a promessa de fé. Então, todos que quiserem preencher, façam até domingo. Lembrando que ao colocar ali dentro, coloque com as costas para cima, ou seja, a parte escrita você coloca para baixo, porque os nossos tesoureiros, eles não cobram ninguém, mas posteriormente eles farão o cálculo para nós sabermos qual que é o valor que nós poderemos então abençoar os nossos missionários. E eu desejo e tenho orado por isso, para que nós alcancemos até mais missionários, porque oportunidade nós temos e muita para poder auxiliar missionários, pessoas que estão anunciando a obra de Deus. Meus irmãos, que a palavra de Deus possa desafiar os nossos corações. Se caso você ficou interessado, eu colocarei esses vídeos nos grupos da igreja, mas tem lá no YouTube, Missão Portas Abertas. Eles são interdenominacionais, mas eles falam especificamente sobre a questão de missões. Eles não vão falar sobre doutrinas, não é o objetivo deles. Tá? Os 2 vídeos que vocês viram mostram exemplos de pessoas que estão em países, ou pelo menos os países onde a perseguição existe. Então, meus irmãos, oremos por essas pessoas, abençoemos aqueles que estão em necessidade, tá bom? Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos a Tua direção e bênção sobre nós, pedindo que o Espírito Santo nos direcione, não só a ouvirmos, a tentarmos, mas a agirmos em relação a essas questões.
Nós não podemos ficar indiferentes quando sabemos que pessoas estão dando as suas vidas, perdendo a sua liberdade por amor a Cristo. Então, ó Deus, move os nossos corações, faz de nós pessoas que honrem e amam ao Senhor, não só da boca para fora, mas através das nossas atitudes. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém.